Queria que ele se abrisse comigo também, eu queria que ele compartilhasse dos sentimentos. E eu era um homem que eu sempre procurava não demonstrar os meus sentimentos, mas que por dentro eu estava completamente destruído. Eu fui ficando cansada de ter que puxar toda hora para conversar, pra gente ter que alinhar os eixos. Quando eu conheci a Lívia, ela me despertou assim imediatamente uma coisa diferente que eu não via em outras mulheres, muito carinhosa, respeitosa, muito amável, amigável e uma pessoa que todos ao seu redor gostam de estar perto, né? E comigo não foi diferente. Eu não tinha muito interesse, eu não queria, eu tinha uma couraça já, eu não queria chegar lá, eu não preciso de homem, tá tudo bem, eu vou seguir, vou desenvolver minha carreira. Mas aí a gente começou a se conectar, houve uma sinergia, ele era diferente, eu tinha vontade de estar perto dele. E aí a gente foi desenvolvendo um relacionamento. O nosso relacionamento inicialmente foi um período de muita construção. Eu digo que nos primeiros 3 anos ali foi de conhecimento, né? Mas tinha algumas questões no relacionamento que me incomodavam um pouco. Tinha a necessidade dele estar muito com os amigos, né? E eu queria muito estar só a gente. Isso foi começando a desgastar. E tinha uma característica também da comunicação. Nosso relacionamento era muito raso no que compete à comunicação. A gente tinha uma dificuldade de conseguir compartilhar o que estava pensando um para o outro. Eu era um homem muito orgulhoso, eu era um homem cabeça dura, que não gostava muito de abrir os meus sentimentos. Na verdade, eu não fazia de forma alguma isso. Ao mesmo tempo que eu era dessa forma, ela era uma pessoa que se abria completamente, que queria externar os seus sentimentos para mim. Então, às vezes, a gente estava morrendo de saudade de se encontrar durante a semana e quando a gente se encontrava, 5 minutos depois a gente estava se estressando, a gente estava irritadíssimo um com o outro, porque ele queria ir para um lugar, eu queria ir para outro, eu queria fazer uma coisa, ele queria fazer outra. Então, era realmente muito complicado, né? De início, parecia que era só uma questãozinha de comunicação, mas aquilo acho que foi agravando nesse aspecto, assim. Eu era extremamente carente, né? Então, tudo eu chorava, para mim era muito mais fácil chorar e compartilhar e dizer as minhas dores e as minhas questões. Eu queria que ele se abrisse comigo também. Eu queria que ele compartilhasse dos sentimentos, das fraquezas dele comigo. E quando isso não acontecia, isso me gerava muita frustração, porque ele não estava fazendo o que eu entendia que era um relacionamento. Eu só queria que ele fizesse as minhas vontades, por bem ou por mal. Ali eu ainda não tinha a real noção do que eu precisava mudar em mim, para que eu conseguisse fazer com que o nosso relacionamento fosse de fato completo, fosse um relacionamento feliz e saudável. Eu sempre tive uma ideia de que era um relacionamento feliz, o que era um relacionamento próspero e tal. Então, eu queria que ele se encaixasse na minha realidade, sabe? Na realidade, na verdade, que eu criei, né? Nós estávamos num período onde esses conflitos eles começaram a se intensificar, qualquer coisinha gerava brigas, discussões por coisas pequenas. E nós sempre tínhamos brigas, muitas brigas, mas eu nunca imaginei de verdade que nós chegaríamos nesse ponto. Chegou um determinado momento que eu percebi que seguir solteira seria melhor para mim. Ainda que a gente se gostasse muito, a carreira ainda era algo muito importante para mim. Eu queria ser bem-sucedida. E a comunicação ela foi ficando muito mais cansativa. Eu fui ficando com preguiça, eu fui ficando cansada de ter que puxar toda hora para conversar, para a gente ter que alinhar os eixos. Eu não estava querendo mais fazer isso. E aí teve um belo dia que a gente estava no cinema, eu simplesmente já estava fria, eu já estava diferente. Quando ele foi me deixar em casa, eu lembro que eu retirei a aliança do dedo, entreguei para ele e falei, não dá mais. No dia que ela fez esse pedido, eu não levei muito a sério, mas aí veio o outro dia e eu mandei mensagem, ela não respondeu. No dia seguinte também não, e eu falei, bom, realmente a coisa é séria, ela, enfim, tá tocada por alguma coisa que eu não sei o que é, né? Tem porque na minha cabeça eu não tinha feito nada de errado, eu não tinha nada que justificasse esse término,
estava consciente de que se eu seguisse sozinha eu ia alçar voos assim enormes, muito maiores, que eu não precisava de ninguém. Então aquela Lívia independente, aquela Lívia bem-sucedida, tinha que acontecer. E de repente aquele relacionamento era mais uma luta, mais um peso, mais uma coisa para resolver e que poderia tirar ali o meu foco da carreira. Eu não estava acreditando, não estava crendo que aquilo estava acontecendo. Tudo que a gente construiu ao longo desses 7 anos, eu joguei fora por orgulho, por achar que o meu jeito de ser era o jeito que eu deveria continuar sendo. Aquela síndrome de Gabriela, como brincam, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu tinha muito isso dentro de mim. Quando eu falei para minha mãe que a gente havia terminado, e principalmente o motivo, a minha mãe falou: calma, filho, fica tranquilo, ela vai voltar. Falei: mãe, mas ela não vai voltar, ela tá muito dura, o coração dela tá enrijecido, ela tá muito certa do que ela quer, ela não quer voltar, eu já tentei, já mandei mensagem, ela não responde. Eu falo: calma, filho, ela vai voltar. Tem um ponto importante sobre as palestras da terapia do amor, que claro que nos fortaleceu e nos transformou enquanto casal. Mas isso só aconteceu porque a gente se viu ali naquele momento como dois indivíduos, né? E a sabedoria, aprender sobre o amor inteligente, começou uma transformação de dentro para fora. A gente aprendeu que relacionamento é um processo de construção contínuo, que ele nunca vai estar pronto, mas ele sempre pode sofrer evoluções, passar por esse processo de melhora, tanto eu comigo mesmo, tanto ela com ela mesma, para que nós dois juntos, não metade com metade, mas sim ela completa e eu completo, podemos construir um relacionamento baseado no amor inteligente, estruturado nesse raciocínio. A partir da terapia, a gente conseguiu ajustar o que por 6 anos a gente não conseguia ajustar de jeito nenhum. Mas muito também porque a gente se colocou, a gente assumiu o compromisso e a gente se comprometeu a ouvir, a aprender, a desaprender. Daquele cara que era um homem extremamente impaciente, hoje só querer quase que implorar para ouvi-la, para saber o que ela está sentindo, para que eu de alguma forma possa ajudá-la a ser uma mulher melhor, a ser uma mulher, aquela mulher que eu sempre enxerguei que ela poderia ser. Eu gosto de quem eu sou quando eu estou com ele. Eu gosto de quem eu sou quando eu estou longe dele. Eu sinto falta dele. Então a gente hoje já tem 11 anos juntos, fizemos esse ano 11 anos. E a gente se separa pro dia de trabalho, quando chega é sempre muito bom estar com ele, compartilhar a minha vida com ele, ele compartilha comigo. Então mudou totalmente. Ela é uma mulher hoje que me ajuda a ser um homem mais forte, mas não no sentido de rigidez, de dureza de coração, de orgulho, mas sim um homem humilde, um homem que sabe ouvir, um homem que consegue colocar as palavras certas nos momentos certos, coisa que antes era uma dificuldade tremenda que eu tinha. O nosso casamento hoje é lindo. É lindo porque ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. E a pessoa maravilhosa que ele é, assim. Eu sou incrivelmente apaixonada por ele com 11 anos. E é isso, essa conexão. É de querer chegar em casa e estar perto dele. É de querer contar as coisas para ele. É de querer viver a vida com ele. É de passar os sacrifícios e desafios com ele. E saber que eu tenho um parceiro. Meu grande amor, meu grande amigo. E nós entendemos que duas pessoas quebradas só construíram um relacionamento quebrado. Enquanto que duas pessoas curadas construíram um relacionamento extremamente saudável.